Nossa aula de hoje é sobre relações métricas no triângulo retângulo. Então, olha só, pegamos um triângulo retângulo e vamos posicionar a hipotenusa dele como base. Então, aqui é a hipotenusa, aqui são os catetos, ok? Aqui eu vou chamar de vértice A, vértice B, vértice C. Vamos traçar a altura relativa à hipotenusa BC. Então, eu vou descer aqui a altura é sempre perpendicular. Esqueça que aqui é um ângulo de 90 graus, mas a altura também, por ser perpendicular, determina ângulos de 90 graus. E essas duas medidas a gente vai chamar aqui de projeção do cateto B e aqui projeção do cateto C, ok? Observem que quando a gente traça essa altura, só se o triângulo for isósceles para ela ficar exatamente no meio do segmento BC, senão essas projeções serão distintas, de tamanhos diferentes, certo? De medidas diferentes. Observe que a medida A seria a soma de M mais N, tá? O A aqui, a medida A, seria a hipotenusa toda, a base inteira. Ok? O que a gente pode observar aqui? Nós podemos observar que a gente tem três triângulos retângulos. O grande, tá? Um médio e um menor aqui no nosso desenho. Então, a gente tem três triângulos retângulos e esses três triângulos retângulos, eles são semelhantes. Como que a gente vai observar isso? Vou pintar dois ângulos para facilitar. Então, esse ângulo aqui é o nosso ângulo azul. E aqui a gente vai ter um ângulo rosa. Olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar esses três triângulos separados, todos na mesma posição. Então, vamos lá. O triângulo maior, com o ângulo reto aqui para a esquerda. Vou desenhar aqui o triângulo médio, é só um esboço, gente, não tô fazendo as medidas realmente do tamanho que são. E o triângulo menor. Certo? E agora, vamos ver aonde os ângulos pararam. Olha só, vou fazer o seguinte, esse triângulo maior, eu vou posicionar o A aqui, o B aqui e o C aqui. Sendo assim, aonde parou o ângulo rosa e aonde parou o ângulo azul? O azul estava no vértice C. Então, o azul, calma aí, vamos colocar aqui os vértices, né, para facilitar. A, C e B. Então, o azul parou aqui, no vértice C. Consequentemente, o rosa tá aqui no vértice B. Então, vou posicionar todos os outros triângulos do mesmo jeito. Olha só que interessante. O triângulo médio, tá? Esse daqui, vamos considerar que esse seja o triângulo médio. Os vértices são, vamos chamar aqui o ponto de descida da altura, vamos chamar de D. Então, aqui é D, certo? Então, aqui é o Bzinho, que é a hipotenusa dele. Vou colocar o C lá para cima, para o ângulo azul ficar na mesma posição, consequentemente, esse outro vértice é o vértice A. Então, a gente tá posicionando eles da mesma forma. Ó, o azul vai ficar aqui em cima. As outras medidas, quais são elas? Entre C e D. C e D era M, então o M parou aqui. Entre D e A era H, e o H parou aqui. Certo? Então, conseguindo entender? Eu peguei esse triângulo aqui, virei ele assim e colei ele aqui. E tô colocando as medidas e os vértices. Certo? Mesma coisa com esse menor. Então, aqui era o vértice D, no ângulo de 90 graus. Eu quero deixar os ângulos na mesma posição. Então, esse ângulo rosa eu vou deixar aqui mesmo. Para ficar na mesma posição que o primeiro. Então, aqui é o vértice B e aqui, ó, é o vértice A. Medida Czinho, né, letra C, aqui é N e aqui é H. Vamos pensar um pouquinho. A gente viu lá em semelhança de triângulo que tem os casos de semelhança. Toda vez que dois triângulos têm dois ângulos congruentes, a gente pode concluir que esses triângulos são semelhantes. Ou seja, o terceiro ângulo vai ser igual, então aqui só pode ser um ângulo azul,
Porque olhem, que um azul com um de 90 com um rosa fecham 180. Aqui tem 90 e tem azul. Para fechar 180, o outro só pode ser rosa. E aqui tinha o de 90 e o rosa, o outro só podia ser azul. Então, pelo caso de semelhança ângulo-ângulo, a gente tem que esses 3 triângulos, como eles tinham 2 ângulos iguais, 2 ângulos congruentes, eles são semelhantes. Então, as suas medidas são proporcionais, certo? Com isso, a gente pode montar aí igualdade entre razões. A gente pode montar lá o teorema fundamental da proporção. Olha só, vamos considerar aqui triângulo 1, triângulo 2 e triângulo 3. A gente verificou que eles são semelhantes. Sendo assim, se eu comparar a altura deste com a altura deste, então, olha lá, a base deste com a base deste, as razões têm que ser iguais, tem que existir uma proporção, eu posso multiplicar cruzado, certo? A quantidade de vezes que esse lado, que a medida desse lado é maior que esse, tem que ser a mesma quantidade de vezes que a base é maior que essa base. E mesma coisa em relação à hipotenusa. Se eu pegar B com M, tem que ser a mesma razão que A com B. E mesma coisa se eu pegar base com base, hipotenusa com hipotenusa. Então, a gente está fazendo aí semelhança entre triângulos. Aqui eu fiz entre o 1 e o 2. Agora, vamos olhar entre o 1 e o 3. B com H, C com N. Ou ainda, B com H, hipotenusa com hipotenusa, A com C. Ou C com N, base com base, A com C. Então, estou fazendo todas as proporções aí que eu consigo com as medidas dos triângulos. E agora o triângulo 2 com o triângulo 3. M com H, altura com altura, base com base. Altura com altura, hipotenusa com hipotenusa. Base com base, hipotenusa com hipotenusa. E se a gente multiplicar agora cruzado essas razões, a gente vai obter algumas fórmulas. E essas fórmulas serão as nossas relações métricas. A gente vai determinar aí algumas relações com as medidas desse triângulo. Certo? Ok? Eu vou apagar esses triângulos de baixo para a gente poder escrever as fórmulas. Vamos lá, então. Olha lá, primeiro aqui, B vezes H igual M vezes C. Segunda, B ao quadrado igual A vezes M. C vezes B, A vezes H. Então, vamos escrever A vezes H igual a B vezes C. Aqui, C vezes H igual a N vezes B. A vezes H igual a B vezes C. C ao quadrado igual a vezes E. Aqui, M vezes N igual a H vezes H. Então, H ao quadrado igual M vezes N. B vezes H igual a M vezes C. E C vezes H igual a N vezes B. Observem que essas 9 relações, entre essas 9 relações, existem algumas repetidas. Então, essa a gente já tem, tá aqui. Essa a gente já tem, está aqui. E essa a gente já tem, está aqui. Concluindo, assim, que a gente tem 6 relações diferentes. Quais são as mais importantes? Olha lá, essa daqui, H ao quadrado é igual M vezes N, que são os produtos das medidas das projeções, é bem importante.
Cuidado, gente, tem aluno que se pega um exercício com as letras, né, chamando o C desse lado, em vez de MN com outras incógnitas, já não sabe fazer. As letras aqui, a gente tem que nomear as medidas para a gente poder montar as fórmulas, mas você tem que entender o que significa. Então, nosso MN são as projeções. Se eu chamar de outra letra, não tem problema. Você tem que entender que a altura ao quadrado é o produto das projeções, certo? Outra fórmula importante. Se eu pegar esse cateto ao quadrado, ele é igual a hipotenusa vezes a sua projeção, ó, que está embaixo dele, M vezes H. M vezes A, perdão. M vezes A, a hipotenusa. Independente de que letra você está chamando. Sempre que eu pegar esse cateto, eu pego a medida que está abaixo dele. Próxima bem importante, C ao quadrado. Agora, esse cateto, a gente pega a projeção que está embaixo dele. Então, vai ser A e N, N vezes A. Essas três são bem importantes, e das outras três, porque com essas três e Pitágoras, a gente consegue achar todas as medidas. Mas, quem tem facilidade aí para decorar, vamos, as outras três também são importantes. A vezes H, então a hipotenusa vezes a altura, é igual ao produto dos catetos. B vezes H é igual a projeção vezes o outro cateto. E C vezes H é igual a projeção vezes o outro cateto. Então, resumindo, a gente tem essas 6 relações métricas nesse triângulo retângulo, onde a gente determina a altura relativa em relação à hipotenusa, ok? Então, quando tiver um exercício dado algumas medidas, basta você jogar nas fórmulas e encontrar as medidas que estão faltando. Outra relação bem importante é o Teorema de Pitágoras. Então, continuando aqui, agora eu desenhei o triângulo, né, em outra posição, com a hipotenusa aqui. Então, a gente tem o vértice A, o vértice B e o vértice C. Medida Azinho, Bzinho e Czinho. O que o Teorema de Pitágoras nos diz? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o Teorema de Pitágoras, que é uma das relações métricas mais importantes que a gente tem aí, no triângulo retângulo. Lembrando que ele só vale para triângulo retângulo, certo? Então, o que ele diz? Que a medida da hipotenusa ao quadrado, ou seja, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Lembrando que hipotenusa é sempre o lado inclinado, que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Um triângulo retângulo é aquele que tem ângulo de 90 graus. E os catetos são os lados do triângulo de 90 graus. Os lados são os catetos, tá? Então, vamos anotar aqui é a hipotenusa. Aqui são os catetos. Certo? Existem várias formas de demonstrar esse teorema. Na verdade, existem mais de 300 demonstrações distintas para o Teorema de Pitágoras. Vou apresentar aqui 2 delas para vocês. Olha só. Uma delas é utilizando as fórmulas anteriores que a gente viu. A gente viu essas 2 fórmulas, que B ao quadrado é igual a A vezes M e que C ao quadrado é igual a A vezes M. Se a gente somar essas 2 fórmulas que a gente viu anteriormente, a gente vai obter que B ao quadrado mais C ao quadrado é AM mais AM. Lembra como que soma equações? Primeiro membro e segundo membro, certo? Colocando A em evidência, a gente vai obter A, M mais N. Lembrem que no desenho anterior, a nossa hipotenusa estava aqui para baixo. O A, ele era exatamente a soma de M mais N. Então, M mais N é A. E A vezes A é A ao quadrado. Sendo assim, a gente chega no Teorema de Pitágoras. Então, essa é uma demonstração bem simples. Outra forma de demonstrar, gente, é geometricamente, com desenho. Olha só, se você pegar um papel quadriculado, pegar um triângulo aí de medidas fáceis de fazer o desenho. Pega um papel quadriculado e desenha um triângulo de cateto 4,
3 e hipotenusa é 5. No papel quadriculado, conta 4 quadradinhos, 3 quadradinhos, consequentemente a hipotenusa seria 5 unidades de quadradinho, certo? Aí, olha só, uma demonstração geométrica bem fácil de fazer. Você constrói um quadrado aqui, de lado 5. Constrói um quadrado aqui, de lado 4. E constrói um quadrado aqui, de lado 3. Se você calcular a área desse quadrado, 5 por 5, ou contar os quadradinhos, se você tiver com papel quadriculado, você vai ver que a área desse quadrado é 25. A área deste vai ser 16, 4 vezes 4, e a área desse vai ser 9, 3 vezes 3. Observem que 25 é a soma de 16 mais 9, certo? Sendo assim, gente, a gente provou que o quadrado da medida da hipotenusa é a soma do quadrado dos quadrados das medidas dos catetos, tá? Dá para fazer geometricamente. A área do quadrado formado com essa medida aqui vai ser exatamente a soma dessas duas áreas, ok? E lembrem do triângulo pitagórico, que é esse que eu apresentei para vocês. Gente, o triângulo com medidas 3, 4 e 5 é o triângulo retângulo com os menores números inteiros, tá? A gente não consegue fazer nenhum outro triângulo retângulo com medidas inteiras menores que 3, 4 e 5. Esse é o primeiro de medidas inteiras. Então, a gente chama ele aí de triângulo pitagórico.